Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um review. Bom, hoje eu quero estar apresentando um material para vocês que particularmente eu tenho utilizado muito em meus estudos. Eu estive adquirindo ele, se eu não me engano, no início do ano passado, e esse material me ajudou muito, principalmente no entendimento do Antigo Testamento. Bom, ele está aqui na minha prateleira. Introdução ao estudo do Antigo Testamento. É um livro editado pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, feito aí pelo Esdras Costa Bento e o Reginaldo Leandro Plácido. É um livro que ele traz aí uma perspectiva conservadora dos principais fundamentos aí do Antigo Testamento. Ele trata a respeito da história, um resumo geral com esboços do livro. Ele fala um pouquinho a respeito da teologia, do contexto histórico, geográfico de cada livro, tá? E olha só, é um livro aí de 592 páginas, traz aí uma introdução a todos os livros do Antigo Testamento, tá? Material aí de capa brochura. A CPAD lançou aí no ano passado, no início do ano passado, e eu estive adquirindo esse livro, já fiz vários estudos nele, e é um livro que particularmente eu recomendo muito para vocês que gostam aí de estudar o Antigo Testamento. Eu tenho também aqui uma obra que é a Introdução ao Novo Testamento, que também é da CPAD, porém esse aqui é do Luiz Berkoff, é um pouco mais fino, mas em termos de profundidade do Antigo Testamento ele vai se sobressair. Então vamos ali conhecer os recursos dessa maravilhosa obra que a CPAD nos trouxe no ano passado. Eu tenho certeza que vocês serão muito edificados, porque o intuito aqui do nosso canal é te ajudar a crescer na graça e no conhecimento da verdade. Introdução ao estudo do Antigo Testamento, Esdras Costa Bento e Reginaldo Leandro Plácido, CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Como a gente já falou aqui para vocês, né, no início do vídeo, é uma introdução bem completa dos livros do Antigo Testamento. Esse material ele é de capa. A capa é uma capa brochura, né? Não é uma capa dura. As folhas, o material é até bom, tá? Aquela folha branquinha. Particularmente eu preferia a capa dura, né? Mas a CPAD fez dessa forma. Vamos então aqui conhecer os recursos desse material. Olha só, aqui atrás tem uma informação, né? Uma obra de perspectiva conservadora. Então o autor ou os autores, né, fazem aqui uma análise aí bem completa da parte histórica, geográfica, a teologia e a exegese aí dos livros do Antigo Testamento. As páginas têm essa orelha, né, que funciona como um marcador de página. Esse aqui é o primeiro autor, é o Esdras Costa Bento, bacharel e licenciado em Teologia em especialização em Hermenêutica. Temos aqui uma primeira folha de rosto, depois uma folha de rosto um pouquinho mais completa. Esse livro aqui é a primeira edição, ano de 2019. Aí aqui nós temos uma ficha catalográfica, então a primeira edição 2019, uma tiragem aí de 3.000 exemplares. E aqui nós temos um sumário, tá? O sumário ele vai apresentar, não é um sumário tão completo, né? Mas ele vai apresentar o conteúdo deste livro,
Então nós temos aqui uma introdução geral, síntese do Antigo Testamento, tem uma introdução ao Antigo Testamento, terminologia, o cânon do Antigo Testamento, livros apócrifos do Antigo Testamento, estrutura sintética do Antigo Testamento, e aí a gente vai entrar aqui na parte do Pentateuco, né? Tem um estudo sobre o Pentateuco, a importância, evidência da autoria mosaica do Pentateuco, breve descrição da história, da hipótese documentária, e aí nós entramos nos livros, né, do Pentateuco. Depois temos aqui os livros históricos. Então trabalha da mesma forma, período teocrático, teocrático monárquico, teocrático monárquico, transição e monarquia unida. Aí o período teocrático, monarquia dividida, pós-cativeiro babilônico, né? Então ele vai trabalhar mostrando aqui de forma completa a questão dos livros históricos. Aí depois nós temos aqui os livros proféticos, né? Introdução aos livros proféticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Temos um glossário e referências, profetas maiores e os profetas menores. Então, esse é o índice desse material. Aí aqui nós temos uma introdução geral sobre o material, né? É uma obra que eles avaliam de suma importância para o estudo do Antigo Testamento, tá? E realmente é uma obra essencial para quem gosta de fazer estudos aí abrangentes dos livros da Bíblia. Aí aqui nós entramos já no conteúdo propriamente dito. Temos aqui uma síntese do Antigo Testamento. Então vai trabalhar mostrando aqui a introdução ao Antigo Testamento, toda a estrutura, o cânon, a evolução do cânon, os nomes canônicos, né? Vai trabalhar muito dessa forma também. Vocês podem perceber que é uma letra de tamanho confortável, e algumas partes importantes vocês percebem que eles colocaram em negrito, né? Então aqui nós temos uma qualidade de margem boa. E aqui nessa introdução ao Antigo Testamento eles vão abordar inclusive os nomes no hebraico, tá? Vai te dar algumas abreviaturas, a história da canonização e a tradução também do Antigo Testamento, a primeira tradução, que é a Septuaginta, né? Eles vão falar um pouquinho a respeito disso. Temos aqui a história dos apócrifos, ou dos pseudoepígrafos, ou dos deuterocanônicos, né? A gente está aqui analisando eles aqui também, uma análise histórica, o porquê eles não entraram aí no cânon do Antigo Testamento. E aí nós temos aqui uma síntese, né? Uma síntese completa do Antigo Testamento, mostrando inclusive uma breve introdução a cada livro do Antigo Testamento. Então, uma síntese bem completa. Nós já estamos aqui na página 30. Olha só. Então, aqui é um resumo, esboço de cada livro do Antigo Testamento. E aqui nós encerramos essa parte de síntese e já vamos para o Pentateuco. Cada parte, né, que a gente viu lá no sumário, eles colocam uma folha de introdução muito bem feita, né? Vocês podem perceber, mostrando o conteúdo de cada seção. Aqui é o Pentateuco, a importância, evidências, breve introdução da história do Pentateuco e os livros propriamente ditos. Vamos aqui dar uma avaliada no conteúdo desse material. Então aqui a gente tem o Pentateuco, o título, né? Por que chama Pentateuco? A composição do Pentateuco, os livros que fazem parte, plano espiritual, a importância do Pentateuco. Tem uma introdução aqui do Pentateuco. Olha só, um material bem completo, porque ele vai trazer todo o contexto introdutório de cada livro, tá? Aí você pode estar dizendo para mim, mas muitas bíblias de estudo possuem introduções, mas não tão completas como essa, né? Então aqui vocês percebem que só a introdução ao Pentateuco, olha só, nós já ocupamos aqui cerca de 7 a 8 páginas. Então entramos aqui no livro de Gênesis. O interessante é que nos livros ele traz aqui, logo de cara, Jesus Cristo no livro de Gênesis. Então aparece que apresentar Jesus Cristo, nosso Criador, como semente da mulher. Então ele vai abordar o título, tema, autor, data, local em que foi escrito, esfera em ação, quer dizer, um resumo, né?
qual é o período abrangente que o livro abrange, um esboço, a história patriarcal e a análise do livro, pré-história bíblica, criação, etapas da criação, obras da criação. Tem aqui também uma gravura aqui bem interessante, né? Aí tem aqui algumas teorias também, sempre algumas partes que a gente coloca como apêndice, elas vão estar nos quadros como esse, tá? Aqui a gente já tem mais algumas informações com relação à natureza da teologia em Gênesis. Olha só a introdução de Gênesis, a quantidade de recursos, né? Então aqui tem uma análise teológica também do livro, com relação aos 7 dias da criação. Aí a gente vai continuando aqui a questão de Adão. Ele vai trabalhando os capítulos de uma forma sequencial, né? Não que isso seja um comentário bíblico, mas ele vai abordar os principais temas do livro. A tragédia pós-diluviana, a maldição de Canaã. Então, olha só, ele vai abordando vários temas. A gente encontra também gravuras, mapas, quadros, explicando algumas partes da Bíblia. Aqui a gente tem uma gravura da reconstrução da torre, templo ou zigurate, conforme edificada por Ur-Nammu, rei de Ur, no ano 2100 a.C., né? Então, uma análise aqui histórica também, falando um pouquinho a respeito da Torre de Babel, dos descendentes de Noé. Então, aqui a gente já tem um quadro a respeito de Abraão, Melquisedeque e Jesus. Olha, tem muito conteúdo esse material, tá? Tem muito conteúdo de ótima qualidade. Olha só, ancião no Antigo Testamento. Isso aqui é só a introdução de Gênesis, tá? Olha só o tamanho desse quadro. A prosperidade no Antigo Testamento, já está falando a respeito de José. E o final aqui do livro de Gênesis, com as notas e as referências também aqui, um glossário, né? Então entramos aqui em Êxodo. Então é dessa forma que ele vai trabalhar. Já apresenta aqui Jesus Cristo como nosso libertador. Todos os livros vão trabalhar dessa forma, tá? Mostrando aí como o livro apresenta Jesus Cristo. Então, vai seguir aquele padrão, olha só, análise, contexto, 40 anos de Moisés no palácio, seus 40 anos no deserto. Olha, eu já utilizei esse material muitas vezes para consulta, preparando mensagens. Vocês que acompanham o nosso canal, né? Antes de cada mensagem que eu já postei aqui no canal, né? Antes de cada pregação eu procuro apresentar o contexto histórico do livro, o contexto teológico. Então eu consulto muito esse material. Olha só, aqui faz uma análise das 10 pragas. Então não é um comentário bíblico, tá? É uma introdução a cada livro do Antigo Testamento, mas uma introdução bem aprofundada. Olha só, o maná e as codornizes. Já Israel vai para o Sinai, então aqui aborda, ele coloca os tópicos, né, da introdução e as partes dos capítulos. Olha só, capítulo 15 ao capítulo 18, ele trabalha dessa forma também, te dando um panorama geral de todos os capítulos do livro e tudo aquilo que o livro aborda, tá? Então, é dessa forma que esse material vai trabalhar, olha só, dando informações aqui com relação à construção do tabernáculo, e aí finaliza o livro de Êxodo. Já vamos entrar aqui, né, nessa parte aqui de uma parte de referências, né, o glossário, e aqui entramos no livro de Levítico. Bom, terminando o Pentateuco, né, que é Deuteronômio, página 170, nós já vamos entrar nos livros históricos. Então ele vai trabalhar dessa forma. Ele dividiu essa parte aqui em alguns tópicos, né, introduções aos livros históricos, período teocrático, período teocrático monárquico, período teocrático monárquico, transição monarquia unida, período teocrático monárquico, monarquia dividida, pós-cativeiro babilônico. Então, aqui um resumo, né, do conteúdo. Tem uma introdução aqui aos livros históricos, uma introdução bem breve, tá? E aí nós vamos entrar no período teocrático, onde Israel ainda não tinha rei, né? Então, é aquele período que é abordado nos livros de Josué, que é o primeiro livro aqui abordado, né? Então a gente vai ter todo aquele conteúdo que nós já analisamos, apresentando Jesus como o capitão da nossa salvação. Então vai abordar
os temas de uma forma bem geral, mas de uma forma aprofundada, separando as partes de capítulos e trabalhando aí de forma introdutória a cada parte ou a cada seção pertencente ao livro, no caso aqui Josué. Tá? Então esse período aqui teocrático vai abordar de Josué até 1 Samuel, comecinho de 1 Samuel, provavelmente Josué e Juízes. Né? 1 Samuel a gente já vai estar em uma outra parte interessante, que a gente chega já no livro de Juízes. Tá? Então eles dividiram a sessão em partes para poder estar mostrando aí de uma forma bem aprofundada esse período teocrático da nação de Israel. Olha só. Então aqui tem algumas funções que os juízes executavam naquele tempo, né? Então esse material vai abordar isso também. Olha só. Informações sobre personagens, no caso aqui o enigmático Sansão. E aí já entramos no livro de Ruth também. Esqueci de falar de Ruth, né? Também faz parte do período teocrático. Um livro bem curtinho, olha só, 3 páginas apenas, e entramos aqui no período teocrático monárquico. E é um período aí que vai abordar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, né? Algumas partes, aliás, 1 e 2 Samuel, e uma parte aí de 1 Crônicas, né? Aliás, 1 Crônicas inteiro, e vai pegar aí um pedacinho também de 2 Reis. Então, toda a análise, né, que nós encontramos aqui desse período teocrático, onde Deus ele continuava ali com a nação, porém o primeiro rei Saul inaugurou aí o período onde os reis eram os líderes do povo, né? Então aqui acabou o período dos juízes, aí eles entraram aqui na parte onde eles abordam o período dos juízes, o período, aliás, dos reis em Israel. Então agora aqui nós entramos no período teocrático monárquico, tá? Então é um período interessante, que é a transição e monarquia unida. Então a gente vai abordar aqui Saul, né, Davi e Salomão na Bíblia. Então 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas também, 1 Reis, 1 Crônicas, são os livros abordados nessa sessão de uma forma introdutória, olha só. Aí já entramos aqui na parte da monarquia dividida, então já vai abordar aqui 2 Crônicas, 2 Reis, né? Onde a nação de Israel se dividiu em duas, né? Israel, Reino Norte, e Judá, Reino Sul. Então eles vão trazer toda uma síntese histórica, uma síntese cultural, abordando aí o período dos reis, né? O primeiro rei aí da nação dividida, no caso da nação norte foi Jeroboão, e da nação sul Roboão. Então, depois da morte de Salomão, a gente encontra esse período onde é descrito no livro de 2 Crônicas e também 1 Reis, né? 1 Reis também vai abordar isso, 2 Reis também. Então, eles dividiram essas em partes para ficar mais fácil para a gente estudar, até mesmo de uma forma cronológica. Olha só, Jezabel, a rainha pagã, então a gente já está aqui abordando aquele período difícil do profeta Elias, né? Olha só, falando aqui também de Elias. Então é um material muito completo. Eu creio que você que é estudante da palavra de Deus, você que gosta de estudar os livros de uma forma bem abrangente, eu te recomendo esse material. Eu comprei esse material numa promoção na CPAD Portas Abertas. Eu não lembro quanto eu paguei, mas eu não paguei muito caro nele não. Se eu não me engano, eu paguei acho que R$39, eu acho. Não lembro mais, que eu comprei ele no ano passado. Mas é um material que já me ajudou muito, tem me ajudado demais nos estudos do Antigo Testamento. Temos aqui o azeite da viúva, uma passagem de 2 Reis. E ele vai abordando dessa forma. Não é um comentário bíblico propriamente dito, tá? Mas ele vai funcionar também te ajudando para você ter esse entendimento das passagens bíblicas, porque ele segue teologicamente falando e também de uma forma cronológica, né, os eventos bíblicos, claro, seguindo a sequência canônica dos livros da Palavra de Deus. Aí a gente já está aqui na seção dos reis de Judá, o Reino Sul, né? Ele abordou primeiro os reis do Reino Norte e agora os reis do Reino Sul,
para poder facilitar esse estudo também, mostrando o que cada um fez, olha só, Reasa, Reabias. Então ele dá um resumo, um material introdutório, falando um pouquinho dos reis de cada tempo, né? No caso aqui, os reis que passaram na nação de Judá, desde Roboão até o exílio babilônico. Olha só, Ezequias, aí a gente vai entrar aqui, Manassés, Amon, Josias, Jeocás, Jeoaquim, e o último Zedequias, e aí a nação foi pro cativeiro. Olha só, tem aqui o material que a gente chama de glossário, né? E o pós-cativeiro babilônico, aí já vai abordar Esdras, Neemias, uma análise, síntese do livro. Aí a gente vai seguir aquele padrão, né? Como nós já mostramos aqui. Olha só, falando um pouco de Esdras, todos os acontecimentos descritos no livro de Esdras, e agora Neemias também. Então esse é o período pós-cativeiro babilônico. Depois que o povo voltou do cativeiro, aí já entramos aqui no período de Esdras e Neemias, seguindo a ordem canônica da Bíblia. Depois dessa sessão, os livros poéticos, né? Então a gente vai ter, como não é um livro histórico, né? Então não tem tanta discussão histórica, vamos dizer assim, né? Vai abordar os temas teológicos de cada livro. É uma introdução, como nós conhecemos. Introdução aos livros poéticos, né? Então tem aqui uma estrutura, análise do hebraico, a linguagem e etc. Tá? Vai analisar dessa forma. Objetivo, a função de cada livro, um resumo de cada livro. E aí entramos no livro de Jó, apresentar Jesus Cristo como Redentor. E aí nós vamos trabalhar da mesma forma, né? Os temas do livro. E assim sucessivamente vocês vão encontrar em Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Vocês vão encontrar dessa mesma forma essa análise que a gente encontrou nos outros livros. Aí, em seguida nós temos os profetas maiores. Interessante que vem a introdução aos livros pertencentes aos profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Você deve estar perguntando. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Tá? E o livro de Lamentações, Jeremias aqui também. Então ele vai trabalhar da mesma forma. Nós temos a introdução aos profetas maiores. É interessante que essa introdução ela aborda vários temas. Já é uma introdução bem completa. E entramos no livro de Isaías, que apresenta Jesus, o libertador de Israel, o Messias, o ungido de Deus. E é uma introdução muito completa. Engraçado, né? Que é interessante a gente também abordar isso. Apesar de ser um livro profético, né? O autor aqui, os autores, né? Dessa introdução ao Antigo Testamento, eles analisaram também o contexto histórico dos livros, né? Que é interessante. Mesmo sendo um livro profético, os livros poéticos também receberam essa análise histórica, te colocando aí no período onde o livro foi escrito. Isso te ajuda demais para você explicar o contexto bíblico em uma pregação, explicar o contexto bíblico em um estudo, ou seja qual for o conteúdo que você vai passar da Bíblia. Tem aqui um resumo da pessoa do Messias, que é bem caracterizada no livro de Isaías. Também fala a respeito aqui das nações que Isaías recebeu aí, né? Que Isaías recebeu visões ou que ele profetizou, né? Então, uma visão panorâmica do livro, e aí nós vamos entrar no livro de Jeremias, que vai abordar da mesma forma, com a mesma profundidade que nós encontramos aqui em Isaías. Para encerrar a última sessão desse livro, profetas menores. Então vai ter uma introdução aos profetas menores, e aí a gente vai encontrar análise de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Tá? Então vai trabalhar da mesma forma. Olha só, temos aqui uma introdução aos profetas menores, e tem aqui um diagrama, né, mostrando a quantidade de versículos de cada livro, e capítulos também, e o contexto que eles aconteceram, né? Olha só, chegando aqui em Malaquias, tem uma cronologia, tá, dos profetas menores, para poder te situar em qual período esses profetas profetizaram. É bom a gente sempre estudar os livros proféticos, né, fazendo um paralelo com os livros históricos. Por exemplo, o profeta Joel, ele profetizou um período pré-exílico em Judá,
entre os anos aqui 837 e 800, mais ou menos no período onde Joás reinava em Judá. Então a gente vai lá em 2 Crônicas, né? Também em 2 Reis, e a gente procura o que aconteceu nesse período para a gente fazer um estudo bem completo, tá? Então esse quadro aqui ele vai ajudar muito a te auxiliar nessa cronologia. Então entramos aqui já no livro de Osés, que é o primeiro livro dos profetas menores, trabalhando autor, problema de Gomer, né? Que é a esposa de Oséias, aquela questão, né, muito discutida, quem era Gomer, se era de fato uma prostituta, se não era, o que era. Então aqui eles dão uma explicação. Data e local que foi escrito, a esfera em ação, e aí vai seguir todo aquele conteúdo que nós já vimos nos outros livros. Já terminamos aqui Oséias e entramos em Joel. Bom, para encerrar, a gente já está aqui no livro de Malaquias, tá? Que é o último livro do Antigo Testamento. É um material aí de 590 páginas. Aí chegamos aqui no final, tem um pequeno glossário, né? E as referências. Esse glossário, todas as seções possui, te dando o significado de algumas palavras difíceis encontradas em cada seção, e também as referências de cada seção. Aqui nós temos informações do outro autor, que é o Reginaldo Leandro Plácido, doutorado em Educação na Universidade Metodista de Piracicaba, doutorado em História de Educação, mestre em Teologia. E o interessante é que os dois autores são brasileiros, tá? Então a gente às vezes fica meio pé atrás com obras de brasileiros, né? Particularmente a maioria das obras que eu tenho aqui em minha biblioteca pessoal são obras de escritores ou teólogos estrangeiros, né? Mas a gente tem que parabenizar a CPAD por este material e os seus autores, porque ficou um material de excelente qualidade que vai nos ajudar muito aí no entendimento do Antigo Testamento. Que Deus abençoe vocês. Um review bem completo desse material, que é a introdução ao Antigo Testamento, Esdras Costa Bento e Reginaldo Leandro Plácido, editora CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus.